Sabe, muitas vezes ouvimos que beber água logo de manhã é um dos melhores hábitos que você pode ter. E de muitas maneiras, isso é verdade. Mas há algo que as pessoas nem sempre falam. A hidratação matinal pode ser prejudicial se for feita da maneira errada. Parece surpreendente, não é? Quer dizer, é só água. Mas a verdade é que, à medida que envelhecemos, nossos corpos não respondem da mesma forma que antes. O que funcionava aos 30 ou 40 anos nem sempre é bom aos 60, 70 ou mais. Isso não é porque você está fazendo algo errado. É porque seu corpo precisa de um pouco mais de cuidado, um pouco mais de consciência. Você tem uma vida inteira de experiências. Seu coração, seus rins, sua digestão. Eles passaram por muita coisa. Então, quando você acorda de manhã, seu corpo está em um estado delicado. Os hormônios estão mudando, a pressão arterial está se ajustando, seu estômago e músculos ainda estão acordando. E se não lidarmos com esse momento com delicadeza, até mesmo algo tão simples como água pode sair pela culatra. Neste vídeo, vamos abordar 5 erros comuns que as pessoas costumam cometer ao beber água logo de manhã. A maioria das pessoas nem percebe que os está cometendo. E ao final deste vídeo, você não só saberá o que evitar, como também se sentirá mais confiante sobre como cuidar do seu corpo nos primeiros minutos do dia. Agora, antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever para receber mais dicas como essas. Erro número 1. Beber água gelada com o estômago vazio. Deixe-me perguntar uma coisa. Você já tomou um grande gole de água gelada pela manhã e de repente sentiu seu estômago revirar ou talvez um frio no peito? Algumas pessoas até sentem tontura ou dor de cabeça logo depois, e na maioria das vezes simplesmente ignoram ou acham que é outra coisa. Mas aqui está a verdade. Beber água gelada logo de manhã, especialmente com o estômago vazio, pode ser um choque para o qual seu corpo não está preparado. Veja bem, quando dormimos, nossos corpos entram em um estado de cura relaxado, nossos órgãos desaceleram, nossa digestão fica mais lenta e nossos vasos sanguíneos ficam ligeiramente contraídos. Aí chega amanhã, e em vez de começar o dia com calma, tomamos um copo de água gelada, que é como pisar no freio enquanto aí o motor ainda está esquentando. Isso faz com que os músculos do estômago se contraiam, os vasos sanguíneos se estreitem ainda mais e seu organismo entre em alerta máximo. E quando você fica mais velho, seu corpo não se recupera tão rapidamente desse tipo de estresse. Quando você era mais jovem, a água fria podia ser refrescante, talvez até energizante. Mas à medida que envelhecemos, nosso metabolismo desacelera, nossa circulação fica mais sensível e nosso termostato interno simplesmente não lida com os extremos da mesma maneira. Portanto, a água fria pode acabar fazendo você se sentir pior em vez de melhor. Não porque a água seja ruim, mas porque a temperatura está muito alta para o seu organismo naquele horário do dia. Deixe-me contar sobre uma pessoa chamada Eleanor. Ela tem 76 anos, está a 1000 e adorava tomar seu copo de água gelada direto da geladeira pela manhã. Ela disse que isso a ajudava a limpar a garganta e a acordar, mas então ela começou a notar que suas mãos ficavam frias, seu estômago tinha um pouco de cólica e sua digestão ficava lenta a manhã toda. Foi só quando seu médico sugeriu trocar para água em temperatura ambiente que as coisas mudaram em uma semana. Suas manhãs pareciam mais calmas, mais suaves e seu estômago não parecia mais estar se enrolando. Essa pequena mudança, apenas deixar a água descansar um pouco ou usar água morna, fez toda a diferença. E é um ótimo lembrete de que o que costumava funcionar para nós nem sempre funciona para sempre. Nossos corpos merecem um pouco mais de gentileza agora. Eles nos carregam há décadas.
O mínimo que podemos fazer é oferecer a eles água que não pareça um tapa na cara logo de manhã. Então, se você tem acordado e pegado aquele copo gelado, talvez seja melhor experimentar água em temperatura ambiente. Veja como seu corpo se sente depois de alguns dias. Você pode se surpreender com o quanto suas manhãs começam a melhorar. Erro número 2. Beber água muito rápido ou em grandes goles. Agora eu sei como é tentador acordar, pegar aquele copo e simplesmente virar tudo de uma vez. Você está com sede, talvez sua boca esteja seca e seja bom acabar logo com isso. Mas aqui está a questão. Beber água muito rápido, especialmente nos primeiros minutos depois de acordar, pode desequilibrar seu corpo. E a maioria das pessoas nem percebe que isso está acontecendo. Veja bem, quando acordamos, nosso corpo ainda está em transição. Sua frequência cardíaca está aumentando suavemente. Sua pressão arterial está se ajustando. Seu revestimento estomacal ainda não acordou completamente. Tudo está apenas começando a encontrar seu ritmo novamente depois de uma longa noite de sono. E então, bum! Despejamos um copo cheio de água de uma só vez. Essa inundação repentina pode fazer seu estômago se expandir rapidamente, desencadear inchaço ou até mesmo causar náuseas ou tonturas. Algumas pessoas até sentem uma vibração estranha no peito e não entendem o porquê, mas o verdadeiro problema não é a água em si, mas a velocidade com que a bebemos. Quando engolemos muito rápido, o corpo não tem a chance de processar o que está chegando. Os rins entram em ação, tentando lidar com a ingestão repentina de líquidos. Seu equilíbrio eletrolítico muda rapidamente. E para idosos, cujos sistemas são mais sensíveis, isso pode criar um efeito cascata, que faz você se sentir mal por horas. Deixe-me contar uma história rápida. Walter, ele tem 72 anos. Um treinador aposentado me disse que ele costumava acordar e beber uma garrafa cheia de água antes mesmo de seus pés tocarem o chão. Ele achava que estava sendo disciplinado e saudável, mas em algumas manhãs sentia uma tontura estranha. Não o tempo todo, mas com frequência suficiente para incomodá-lo. Depois de explicar isso ao seu médico, eles descobriram: era a velocidade e a quantidade. Ele não estava dando tempo ao seu corpo para se ajustar. Então, mudou uma coisa simples. Ele começou a beber água lentamente por 15 a 20 minutos, sem mais pressa, sem mais bebedeiras. E assim, a tontura desapareceu. Suas manhãs pareciam mais fáceis. Sua energia se manteve mais estável, sem grandes mudanças de medicação, sem soluções mirabolantes. Apenas uma abordagem mais consciente para beber água. Então aqui está algo para se pensar. O corpo não quer uma inundação logo de manhã. Ele quer um fluxo suave. Não tenha pressa. Sente-se, respire, beba. Deixe seu corpo receber a água em vez de ser sobrecarregado por ela. Não é uma corrida, é um momento de cuidado. Se você tem bebido água em grandes goles para se livrar do problema, talvez diminua o ritmo amanhã e veja como se sente. Às vezes, a menor mudança faz a maior diferença. Erro número 3. Beber de garrafas plásticas deixadas de fora durante a noite. Agora, isso pode ser uma surpresa, especialmente se você gosta de manter uma garrafa de água ao lado da cama. Eu sei que muita gente faz isso. É fácil, está ao alcance e parece um bom hábito. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não percebe. Beber em garrafas plásticas que ficaram expostas durante a noite, especialmente em um ambiente quente, pode expô-lo a substâncias químicas indesejadas no seu corpo. Mesmo que pareça água pura, a garrafa pode estar liberando substâncias na água enquanto está parada. Uma das grandes preocupações é algo chamado BPA, frequentemente encontrado em plásticos mais antigos ou de qualidade inferior.
E mesmo que a garrafa diga que não contém BPA, existem outras substâncias químicas semelhantes no plástico que podem agir da mesma forma. Uma vez que o calor e o tempo entram em jogo, essas substâncias químicas são conhecidas como desreguladores endócrinos. Isso significa que elas podem imitar ou interferir nos seus hormônios naturais. E à medida que envelhecemos, nosso equilíbrio hormonal já fica um pouco mais frágil. Talvez você esteja tomando algo para a tireoide, para controlar a pressão arterial ou para lidar com os níveis de açúcar no sangue. Quando substâncias químicas estranhas entram no seu organismo, mesmo em pequenas quantidades, elas podem dificultar a regulação do seu corpo. Você pode não notar nada imediatamente, mas com o tempo, as pessoas relatam sentir-se mais cansadas, mal-humoradas, inchadas ou simplesmente indispostas e não conseguem descobrir o porquê. Deixe-me contar sobre Stanley. Ele tem 78 anos e sempre foi bom em beber água. Ele enchia uma garrafa de plástico da torneira, deixava ao lado da cama e bebia todos os dias de manhã. Parecia uma rotina saudável, certo? Mas depois de alguns meses, ele começou a ter mais dores de cabeça. Sua digestão estava estranha e ele estava cansado. Mesmo depois de uma noite inteira de sono, nada em sua dieta havia mudado. Seu médico não encontrou nada alarmante. Mas depois de conversar com um nutricionista, eles identificaram o problema. Sua garrafa de plástico estava sendo reabastecida, reutilizada e ficava perto de uma lâmpada quente. Durante a noite, ele mudou para uma garrafa de vidro e começou a servir água fresca todas as manhãs, em vez de reutilizar garrafas velhas. E adivinha? Em poucas semanas, suas dores de cabeça diminuíram, sua energia melhorou e ele se sentiu ele mesmo novamente. Veja bem, ninguém está dizendo que um único gole de água de uma garrafa de plástico vai arruinar sua saúde. Mas se você fizer isso todos os dias, ao longo de semanas ou meses, isso sobrecarrega seu fígado, seus rins e seus hormônios. Todos eles precisam trabalhar mais para processar essas coisas. E para os idosos, esse trabalho extra importa. Então, se você tem uma garrafa de plástico na sua mesa de cabeceira agora, talvez seja a hora de uma pequena atualização. Opte por uma de vidro ou aço inoxidável e tente enchê-la com água limpa todas as manhãs. É uma mudança de hábito simples, mas pode dar ao seu corpo um pouco mais de paz. Erro número 4. Beber água com o estômago muito cheio ou muito vazio depois de certos medicamentos. Certo, vamos pensar na sua manhã por um minuto. Você acorda, talvez tome seus remédios e, em seguida, tome um copo d'água. Parece a coisa certa a você a fazer, não é? Afinal, seu médico provavelmente lhe disse para tomar os comprimidos com água. Mas o que muitas vezes não é explicado claramente é a quantidade de água, quando bebê-la e se a alimentação deve ou não ser levada em conta. Esse pequeno detalhe pode fazer uma grande diferença. Veja o que acontece. Beber muita água muito rápido com o estômago completamente vazio, logo após tomar um medicamento, pode causar náuseas, inchaço ou até azia. Pode irritar a mucosa do estômago ou interferir na forma como o corpo absorve o medicamento. E por outro lado, se você acabou de tomar um café da manhã reforçado e engoliu seus remédios com um copo grande de água, isso também pode interferir, especialmente com medicamentos que devem ser tomados com o estômago vazio. Seu sistema digestivo é mais delicado do que costumamos imaginar e, pela manhã, ele ainda está tentando encontrar o equilíbrio. Os hormônios estão se ajustando, os níveis de acidez estão mudando e quando você toma um punhado de comprimidos, seguido de um copo cheio de água, seu organismo pode dizer: espere um minuto, eu não estava preparada para isso. Deixe-me compartilhar a história da Margaret. Ela tem 80 anos e toma remédios para tireoide há anos. Mesma rotina, todas as manhãs. Toma o comprimido,
bebe um copo grande de água, espera um pouco e toma café da manhã. Mas do nada, ela começou a se sentir enjoada. Nenhuma mudança na medicação, nenhuma comida nova. Seu exame de sangue estava bom, mas a náusea continuava. Finalmente, seu médico perguntou sobre seus hábitos de consumo de água. Foi quando eles descobriram. Ela estava bebendo muita água, muito rápido. Logo depois da pílula, seu estômago não aguentou. Então, ela fez um pequeno ajuste. Em vez de um copo grande de água, ela começou a beber só um pouquinho, o suficiente para engolir o comprimido. Então, ela esperou uns bons 45 minutos antes de tomar café da manhã. A náusea desapareceu. Seu exame de sangue de acompanhamento estava ainda melhor do que antes. Foi uma mudança simples, mas ajudou a medicação dela a funcionar melhor e lhe deu um começo de dia mais tranquilo. Então, aqui está o que você pode tirar disso. Preste atenção em como seu corpo reage após a medicação. Se você tem se sentido enjoado, confuso ou desconfortável pela manhã, não presuma que seja apenas por causa dos remédios ou da sua idade. Pode ser a maneira como você os está tomando, especialmente em relação à água. Experimente goles menores para espaçar o café da manhã. Não encha o estômago logo após tomar os comprimidos. Dê tempo ao seu corpo para se adaptar. Às vezes, não se trata de fazer algo novo, mas sim de fazer algo mais suave. Erro número 5. Pular o café da manhã e substituí-lo apenas por água. Vamos ser honestos. Há muitos conselhos por aí hoje em dia, e nem todos se aplicam a todos. Você já deve ter ouvido coisas como: basta beber água pela manhã, pular o café da manhã, deixar seu corpo em jejum. E isso pode funcionar para alguns jovens ou pessoas que seguem programas de saúde rigorosos. Mas, para adultos mais velhos, começar o dia apenas com água e pular refeições pode causar um desgaste discreto. Quando você acorda de manhã, seu corpo já esteve em jejum durante a noite, talvez de 8 a 10 horas sem comer. Seu nível de açúcar no sangue está baixo, suas reservas de energia estão reduzidas. Seu cérebro precisa de combustível para pensar com clareza e seus músculos precisam de nutrientes para se manterem fortes. Beber água sem comer nada pode parecer bom no início, mas com o passar das horas, muitas pessoas começam a se sentir cansadas, trêmulas, mal-humoradas ou mentalmente confusas. Elas acham que é estresse ou sono ruim, mas muitas vezes é apenas falta de nutrição. A água pode ajudar a reidratar suas células. Sim, mas não pode repor os nutrientes que seu corpo precisa para funcionar, especialmente se você tomar café depois daquela água. E nada mais. Você está, na verdade, desequilibrando ainda mais seu organismo. Você está estimulando seu corpo sem nenhuma base sólida e, com o tempo, isso pode tornar suas manhãs mais difíceis do que o necessário. Deixe-me falar sobre Alice. Ela tem 69 anos. É inteligente e independente. Eu estava tentando simplificar suas manhãs. Ela tinha lido sobre jejum intermitente, então parou de tomar café da manhã e passou a beber apenas água até o meio-dia. No início, ela perdeu um pouco de peso e achou que estava funcionando, mas logo percebeu que seu humor piorava. Sua memória ficou confusa, ela repetia coisas sem perceber. Sua filha percebeu e a incentivou a consultar o médico. Acontece que não havia nenhum problema de saúde grave. Alice simplesmente não estava se alimentando o suficiente pela manhã. Seu cérebro começou a funcionar em vazio quando ela adicionou um pequeno café da manhã. Nada demais, apenas um ovo cozido, uma fatia de torrada e algumas frutas. Sua energia voltou. Ela se sentiu mais animada, mais estável, mais como ela mesma novamente. Essa pequena mudança lhe deu uma clareza e uma força que ela não sentia há meses. Eis o que eu quero deixar para vocês. Não confundam menos com melhor, especialmente quando se trata
da alimentação matinal. A água faz parte de uma rotina saudável, com certeza, mas seu corpo também precisa de combustível de verdade para começar. Um pouco de proteína, um pouco de fibra, algo para te sustentar, para que sua mente permaneça afiada e seu corpo se sinta forte. Se você tem pulado o café da manhã achando que está te ajudando, talvez amanhã tente adicionar algo simples. Um punhado de nozes, um pouco de aveia, até mesmo um smoothie. Você pode se surpreender com o quanto seu dia inteiro fica melhor quando você dá ao seu corpo o que ele pede. Sabe, é incrível como algo tão simples como água, aquilo que bebemos a vida toda, pode parecer tão diferente à medida que envelhecemos. Não porque mudou, mas porque nós mudamos. Nossos corpos estão mais sábios agora, mais sensíveis, e nos pedem para ouvir um pouco mais atentamente do que antes. É sobre isso que a conversa de hoje foi. Não se trata de medo, não se trata de regras, trata-se de conscientização. Aprender a perceber as pequenas coisas que podem afetar silenciosamente como nos sentimos todos os dias. Porque quando suas manhãs parecem ruins, quando você está tonto, inchado, ansioso ou confuso, nem sempre significa que há algo errado com você. Às vezes, significa apenas que sua rotina precisa de um ajuste sutil. Talvez você decida pular a água gelada amanhã e optar por algo em temperatura ambiente. Talvez você diminua o ritmo, tome pequenos goles. Em vez de se apressar, talvez você pare de usar aquela velha garrafa de plástico e troque por uma de vidro. Ou talvez, e esta pode ser a maior mudança, você combine sua água com um pouco de café da manhã só para dar ao seu corpo a energia que ele merece. Então, se algo neste vídeo te tocou, se algo te fez refletir ou te fez pensar um pouco diferente sobre sua rotina, isso é maravilhoso. Significa que você ainda está crescendo, ainda aprendendo, ainda investindo na sua saúde. E deixa eu te contar, essa mentalidade é poderosa. Bem, é isso por hoje. Chegamos ao final deste vídeo e não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias na seção de comentários. Se não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.